Alice, você colocou a Beatriz no pé da cruz? Certo. Eu fiz propósitos pela Beatriz. E como que ela era na altura? Era rebelde, era desobediente e era muito contra eu estar aqui na igreja. Qual foi o momento mais difícil, assim, o fundo de poço? Foi quando eu comecei-me a perceber que ela não estava bem, né? E eu constantemente convidava ela para ela vir e ela não vinha, e eu fazia os meus propósitos e não via o resultado, até que do momento que eu entreguei a Beatriz para Deus e disse que não me ia mais preocupar, que tinha que ser Deus a fazer aquilo que eu não podia fazer, e a partir desse momento que eu me despreocupei, que eu tirei essa ansiedade de querer ver ela aqui comigo, foi quando ela pediu para vir. Deixa eu falar com ela. Vem aqui, Beatriz, por favor. Como que você era? Qual era o seu maior problema? Como é que você era dentro de você, a sua relação com a sua mãe? Então, pastor, quando eu descobri que a minha mãe vinha na igreja, eu fiquei revoltada, porque eu nunca acreditei em Deus, sempre zombava, então aquilo para mim foi uma revolta. Já para também acrescentar aquilo que eu passava, que era via vultos, ouvia vozes, não conseguia dormir, e tudo isso eu nunca passei para ela, nunca ela soube de nada. Você chegou a usar droga, algo do gênero? Cheguei a fumar tabaco só. E envolvi-me com mais amizades, rapazes, noites e isso e tudo mais. E enquanto eu chegava em casa era quando eu sentia aquele vazio e eu não sabia explicar porquê, dava comigo a chorar, acordava de noite assim como se estivessem-me a agarrar ao pescoço, eu queria falar e não conseguia, então era um tormento. Eu ia para a escola e ia sempre a pensar naquilo e isso prejudicava os meus estudos, eu não tinha conversa com a minha mãe, era sempre brigas, era sempre assim. Volta aqui, por favor. Então, nessa situação, nesse fundo de poço, você decidiu confiar em Deus, fazer voto por ela. Certo, comecei então a fazer os votos e realmente só quando eu comecei a depositar essa confiança em Deus foi quando eu vi o resultado, foi quando ela pediu para vir comigo. Você chegou a fazer sacrifício também na campanha? Como é que foi? Sim, eu já cheguei a fazer sacrifício pela família. Desde o início eu nunca deixei, ainda hoje não deixo de fazer sacrifício pela família. Então, houve uma transformação. O que aconteceu? Troca com ela aí, por favor. O que aconteceu que você decidiu vir na igreja? Como é que foi esse processo de transformação, essa transformação? Aí quando ela me convidava, eu dizia sempre que nunca jamais eu ia com ela na igreja, até que houve um dia que ela não me convidou. E nesse dia eu fiquei à espera que ela me dissesse alguma coisa. E eu sempre naquela, assim, mas também se for eu a pedir para ir com ela à igreja vai ficar mal, né? Aquele orgulho todo. Quer dizer, até agora eu nunca fui e como é que agora vou ter coragem de dizer que vou? Então ela não dizia nada. Foi até que ela disse, olha, vou-te deixar em casa que eu vou para a igreja agora. E eu, mas eu também quero ir. Mas aquilo me custou muito a dizer, mas aí eu vi que foi o próprio Deus já a trabalhar em mim, porque eu vi que não era eu já a querer ter vontade de vir. Então eu vim numa sexta-feira, a partir daí eu comecei a entender que realmente eu estava mal, eu precisava de ajuda. E foi quando falei com o pastor, tive uma orientação, já nessa noite eu já consegui dormir bem, coisa que eu parei de ter medo, era uma coisa que eu ficava sozinha em casa, eu não conseguia ficar sozinha em casa, e a partir dali eu comecei a ver uma transformação em mim, comecei a vir aos domingos também, e foi a partir daí que eu comecei a ver uma transformação em mim. Você é fruto então da fé da sua mãe? Sem dúvida. E hoje, como é que está a sua vida? Hoje totalmente diferente, hoje consigo dormir, tenho paz, consigo ter conversa com a minha mãe, aliás é a minha melhor amiga, passo tudo para ela e eu sei que se não fosse ela eu não estaria aqui hoje, porque sempre ela me passava fé, sempre me passava força, porque muitas das vezes os meus amigos começaram a ver transformação em mim e diziam, tu agora és crente, és Bíblia, agora não queres saber de sair e assim, mesmo o meu irmão me criticava e foi sempre ela, sempre a me puxar para cima, né? Dar força no início para que eu não desistisse, para que eu não olhasse para trás. Você já tem o Espírito Santo? Já. Essa transformação toda, tudo isso, quanto tempo faz que aconteceu? Isso levou o seu tempo, porque eu já estava há uns meses na igreja, já estava quase há um ano, né? E depois a perseguição dela, o eu vir para a igreja, tornava-se cada vez mais difícil. Então foram uns 8 meses de luta. de luta. Valeu a pena? Com certeza.
Hoje está transformada. completamente. Deus abençoe. Deus abençoe.